vídeo você vai aprender como identificar oportunidades profissionais que ninguém tá vendo. Basicamente, essa capacidade de enxergar as peças do tabuleiro, porque o mercado corporativo é um jogo, e se você ainda não percebeu isso, já fica aqui o alerta para você, em que você consegue como se fizesse um zoom out, assim, ó, como se você, ao invés de estar no jogo, no tabuleiro, só no tabuleiro, como se você tivesse a capacidade de alternar entre essa capacidade de jogar e de ver o jogo, e em antecipar as possibilidades do que vai acontecer. É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te falar, inclusive, o que você precisa fazer, qual é o caminho que você precisa fazer para ter esse nível de clareza e conseguir enxergar oportunidades que ninguém tá vendo. Eu sou Camila Mamed e nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento profissional e pessoal à luz da neurociência, ou seja, considerando os aspectos comportamentais e como esses aspectos e escolhas, na verdade, são o ponto essencial e mais determinante para que o resultado aconteça. Primeira coisa que você precisa considerar é, você precisa ter clareza das suas habilidades e quais são as suas competências. Quando nós falamos de habilidades, é sempre alguma coisa que é treinável. Ah, esqueci de falar, se você gosta desse tipo de conteúdo, você já pode clicar em seguir, porque 65% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas, não seguem esse canal, não se inscreveram. Então você já se inscreve aqui que a gente vai ter muito conteúdo desse tipo. Habilidade, todas as vezes que você ouvir uma palavra que tem com final dade, tem alguma coisa a ver com operacionalização, com você ser capaz de fazer. Certo? Então, a habilidade é algo que é treinável. Por quê? Porque o seu cérebro tem o que a gente chama de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de mudar, inclusive fisicamente, anatomicamente. Camila, isso pode ser visto, não dá para ser visto a olho nu, não é uma coisa simples de ser feita, mas se a gente, imagina que a gente colocasse uma câmera escondida no seu cérebro 24 horas por dia. Todas as vezes que você lê um livro, por exemplo, e faz conexões via memória com as outras coisas que você já aprendeu, você está usando o que a gente chama de neuroplasticidade. Que eu tô falando aqui em termos, o nosso objetivo não é falar em termos acadêmicos, mas em termos simples e práticos para que todo mundo entenda. Então você vai imaginar o seu cérebro, você pega um livro, por exemplo, e você está aprendendo sobre produtividade, sobre estratégia de comunicação, sobre qualquer coisa que tem aí no contexto do seu dia a dia que você quer aprender. Você está aprendendo essa coisa. Os seus neurônios vão ficar como se estivesse dando as mãozinhas assim, ó, esticando as mãos e falando, vem aqui, me dá a mão aqui para conectar em uma outra coisa que a gente também já sabe. Se você trabalha, por exemplo, com projetos, você sabe que a gente precisa de um escopo bem definido, que a gente precisa da distinção de quais são as tarefas e quais são os prazos, quais são as pessoas responsáveis por fazer determinada coisa, tudo isso está dentro do contexto corporativo. Tem uma lei na neurociência que a gente chama de lei de Hebb, que basicamente ele diz que neurônios que disparam juntos tendem a permanecer conectados. O que isso significa na prática? Que é que as coisas que você faz, muitas vezes, essas coisas tendem a se consolidar. Isso tem a ver com hábito, com comportamento, mas aqui a gente está falando de habilidades. O que é uma habilidade? É aquilo que você faz muitas vezes. E porque você faz muitas vezes, você fica operacionalmente com capacidade de executar isso com facilidade. A comunicação, por exemplo, né? Eu era péssima na comunicação. Camila, péssima no nível de timidez, de insegurança, em que eu não falava com as pessoas, eu não olhava nos olhos. Em algum momento eu pensei, cara, qual foi o caminho que eu fiz? Eu pensei, para ter a vida que eu quero ter, para ter o nível de retorno financeiro, de profissão, de entrega, de ser minha própria voz no mundo mesmo. Eu tenho muita coisa que eu quero falar e eu quero viver uma vida. As pessoas que vivem a vida que eu quero viver, elas falam. Elas têm a capacidade de se comunicar. E eu identifiquei isso e comecei um processo que a gente chama que é um processo, agora eu sei, né, depois de ter estudado neurociência, é um processo de desensibilização, ou seja, de perder o medo de me comunicar, como me expondo, e um processo de desenvolvimento da habilidade, né? E no caso de habilidade, a gente sempre está falando de alguma coisa que precisa ser executada, que precisa ser feita. Eu costumo dizer que conhecimento é saber, tá aqui na cabeça, habilidade é saber fazer, tá aqui nas mãos. Nem sempre é nas mãos, mas as mãos é para você simbolizar isso, é a sua capacidade de operacionalizar alguma coisa, de colocar em prática alguma coisa. Eu costumo dizer que não se aprende a nadar lendo livros, porque é um processo operacional, é uma habilidade, a natação é uma habilidade. Nesse caso, uma habilidade motora,
que vai ser processada pelo seu cerebelo, a parte aqui de trás do seu cérebro, que vai ter a ver com a precisão do movimento. E quando a gente fala de aprendizagem, de neuroplasticidade, identificação das habilidades, à luz usando exemplos de capacidade motora, é muito mais fácil de identificar. Porque você imagina uma criança, por exemplo, que não sabe andar de bicicleta, em algum momento ela anda tantas vezes que ela para de cair, não precisa mais das rodinhas e ela consegue se equilibrar. Foi um processo de aprendizagem motora, que foi feita pelo cerebelo dessa criança. Mas a gente também tem processo de habilidade, ou seja, de desenvolvimento de competências que são cognitivas, como a comunicação, o foco, e várias outras funções que você pode treinar para conseguir se desenvolver. Uma pessoa que é desfocada, por exemplo, é uma pessoa que aprendeu a ser desfocada, mas ela pode fazer ao contrário, aprender a ser focada. Então, quando eu falo sobre essa clareza das habilidades e competências, é disso que eu estou falando. Tanto que você precisa saber quais são as habilidades e competências que você já tem, quanto você precisa entender que existem coisas que podem ser desenvolvidas, como, por exemplo, a exposição intencional, que eu falo aqui direto nesse canal, que é a narrativa estratégica de posicionamento, ou disposição estratégica, que é basicamente a sua capacidade de saber que no trabalho não basta trabalhar. No trabalho você precisa trabalhar e você precisa ser capaz de expor as coisas que você faz no trabalho. E isso precisa ser exposto intencionalmente, isso precisa ser exposto tendo clareza de como você se posiciona no jogo. Mas para isso você precisa saber o que tem. Então o tópico desse vídeo é como que você acha a oportunidade de ninguém ver. Você acha a oportunidade de ninguém ver quando você sabe as suas habilidades e quando você usa essas habilidades para as entregas do seu trabalho. Inclusive é isso que eu falo no Gestão de Conquistas. Se você estiver interessado em potencializar o seu resultado no trabalho e entender como que você constrói narrativas estratégicas, já percebeu que teve outras pessoas que de repente ganharam a promoção do seu lugar, que estão levando crédito no seu lugar, e mesmo você sendo muito competente, mesmo você fazendo entregas muito boas, mas de repente tem um gap aí na comunicação dessas ideias e na exposição desses resultados. E é exatamente disso que a gente está falando. Então, alguém que enxerga a oportunidade onde ninguém vê é alguém que enxerga o contexto do que precisa ser feito no contexto do trabalho e que percebe o que eu tenho que resolve e que se encaixa nisso aqui, ó. Então vamos usar uma metáfora, isso aqui é o trabalho, é o que precisa ser feito. O que você precisa entender é como que as suas habilidades resolvem aqui a questão dessas lacunas, desses vãos, desses espaços que acontecem. Porque é aí que acontece a resolução de problemas. É aí que você vai, se você parar para perceber, a remuneração de uma pessoa, a remuneração que uma pessoa recebe é proporcional aos problemas que ela resolve. Se você olhar para o seu chefe, ele tem mais responsabilidade, mais problemas para resolver e, consequentemente, mais remuneração, mais status, mais reconhecimento. Porque tem a ver com o quanto de entrega ele faz. Então, eu já começaria com essa provocação para você, que é, faz uma lista de quais são as suas habilidades e competências e faz uma lista de quais são as competências que você precisa desenvolver, quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Pode ser que a narrativa estratégica profissional já seja uma delas. E se for o seu caso, tem aqui o link do Gestão de Conquistas em que eu te explico o passo a passo de como faz. Mas na prática, Camila, o que eu faço? Você vai pegar o seu escopo de trabalho. O que é o escopo? É a descrição da sua vaga. A sua descrição de vagas tem lá sempre o que você precisa fazer. Né? O que se espera de você naquele cargo. E você vai olhar e vai ver quais são as coisas que se espera. Vai fazer como se fosse um espelho para você. Isso aqui é o escopo, isso aqui é você. O que se espera que aconteça é isso aqui, ó. Que as suas habilidades e competências cubram o escopo. Depois que acontecer isso aqui, ó, não sei se está conseguindo ver, mas é isso aqui, ó, que você fique grande demais para o escopo e ficando grande demais para o escopo, você consegue receber uma promoção. Eu digo que é estourar o escopo, que é, você vai imaginar que o escopo é isso aqui é você. Você tá cabendo certinho. Chega uma hora que você começa a crescer tanto que você estoura o escopo. E quando você estoura o escopo é o momento em que você merece uma promoção. Ou no contexto da sua empresa, ou se a empresa não identificar isso, eu digo que é hora de cantar para subir. E o que isso tem a ver com comportamento? Quando você consegue estourar aqui o escopo,
é que você desenvolveu comportamentos que são superiores ao que se espera de você para aquela execução. É que as suas habilidades e competências ficaram mais potencializadas. E por isso que eu comecei falando sobre neuroplasticidade. Que é, nós estamos mudando o tempo todo, pelo menos espera-se que o ser humano esteja mudando o tempo todo e que essa mudança seja uma mudança para melhor, que a gente esteja mudando para melhor, que a gente esteja se autoaperfeiçoando. Eu costumo dizer que o maior empreendimento do mundo é a autoconstrução. Não existe nenhum outro empreendimento que seja tão poderoso e tão necessário quanto a autoconstrução, porque é a partir da autoconstrução que você faz qualquer outra coisa. Né? O seu trabalho é fruto da sua autoconstrução, as suas virtudes são fruto dessa autoconstrução, a sua relação com a família, as suas escolhas nos negócios, sendo carreira ou se você gerencia um negócio, tudo é fruto de quem você é. Essa é a verdade. Todas as coisas que você vive, que você tem, que você sabe, são fruto dessa experiência que deve ser uma experiência séria, coerente, centrada, de autolapidação. Eu estava lendo um livro, Meditações de Marco Aurélio, né? Um livro focado no estoicismo, e tem um trecho que eu achei assim, muito interessante, que ele fala que ele conseguiu conceber o fato de que o caráter precisa ser direcionado e cuidado. E eu quero chamar a atenção exatamente para isso, que é um caráter é quem você é, a essência de quem você é. E esse caráter ele precisa ser direcionado, ou seja, precisa ter clareza, precisa ter direção, precisa ter foco, precisa ter sentido. E nesse sentido que eu estou construindo é o meu caráter que é a base disso. E nesse caráter compreende também as habilidades, que é o que a gente está falando aqui. Então, se você quer ser um líder, você precisa da capacidade de gerenciar conflitos, por exemplo. Você precisa da habilidade da resolução de problemas e de problemas complexos. Você precisa ter a capacidade de mobilizar as pessoas para que elas sejam colaborativas. Você precisa saber delegar. Tudo isso são habilidades e competências. Isso se você quer ser um líder. Se você é um analista, se você quer ser promovido para o cargo de analista, você precisa de comportamentos que sejam compatíveis com o lugar para onde você vai. Eu não sei se você já parou para pensar, mas ninguém é promovido para ser alguma coisa. As pessoas são promovidas porque elas já têm características e comportamentos de alguém que já é aquilo que ela vai receber o reconhecimento e a remuneração para ser. Você não pega alguém que recebe uma promoção para ser gestor, para ser gerente, para ser diretor, para ser analista, qual cargo que seja, qual função que seja, ou até em outros contextos, né? Você não pega essa pessoa e fala, a partir de agora você vai aprender a ser líder. Essa pessoa estourou o escopo, ou seja, ela cresceu tanto que começou a ser vista como líder, mesmo que seja um líder júnior ainda, mas essa pessoa foi vista nesse lugar em que ela já é capaz de fazer coisas nessa nova posição e por isso ela recebeu uma oportunidade. E eu costumo dizer que as oportunidades não são concedidas, elas são conquistadas. Ou seja, essa pessoa tinha um escopo, ela estava aqui cabendo certinho nesse escopo. Uma hora ela cresce tanto, via neuroplasticidade e aprendizagem, que ela estoura esse escopo. Quando ela estoura, ela recebe uma promoção. E gestão de conquistas é muito focado nisso, que é ajudar as pessoas essas pessoas que já estão prontas, que estão nesse objetivo de buscar essa promoção, que elas consigam fazer esse processo, que elas consigam aí dar visibilidade, porque aí é outra parte do trabalho, né? Uma parte do trabalho é se autodesenvolver e crescer a ponto de estourar o escopo. E quando eu digo estourar o escopo, gente, se você chegou até aqui esse ponto e não se inscreveu, pelo amor de Deus, tu tá de brincadeira comigo, né? Se inscreve nesse canal, mulher. Se inscreve nesse canal, criatura. E dá um like aí também, que não custa nada. E se você lembrou de alguma coisa aí, à medida que eu fui contando, você pode sempre colocar o comentário aqui, porque esse é um papo, né? Então, não vale estourar o escopo, não é só para contexto corporativo. Estourar o escopo é todas as vezes que você está num nível de vida. Se você está acostumada, por exemplo, a dormir tarde todos os dias e no outro dia você se sente cansado e você não tem tanta performance, tanto desempenho, você tem um nível de comportamento. Aquilo é o seu comportamento de base. Você estoura o escopo quando você rompe com aquele nível, sabe? Você, no caso do escopo, do trabalho, tem exatamente lá as habilidades e competências que se espera que você tenha e o trabalho que você faça. Mas quando a gente amplia isso, extrapola isso para a vida, né, isso vai para um outro lugar. E o que eu estava dizendo sobre o caráter precisa de direcionamento e precisa de cuidado, que é o seu caráter é a sua essência, é quem você é. Direcionamento é
para onde eu tô indo, o que que eu tô fazendo e como que eu lapido esse caráter, a coragem, a iniciativa e várias outras virtudes, né? A flexibilidade, a serenidade, a estratégia. Como que eu lapido tudo isso? Ele fala sobre direcionamento e cuidado. Então, tanto direcionamento no sentido do para onde eu tô indo e o que que eu tô fazendo, quanto cuidado no sentido de continuar avaliando, sabe? De periodicamente voltar para isso e olhar para isso novamente, e avaliar isso novamente, porque demanda cuidado, o caráter demanda cuidado. E isso para mim foi muito forte, porque a gente tem muito, não sei se com você acontece isso, mas comigo eu tinha muito essa sensação de que o caráter era quem eu sou e quem eu sou é isso que eu sou, mesmo que eu possa melhorar isso que eu sou, mas essa questão de direção me chamou muito para um lugar de precisa ser intencional, não pode ser passivo, precisa ser ativo. Eu preciso estar ativa na construção desse caráter, dessa pessoa que eu sou, porque é isso que vai me fazer conseguir cobrir as lacunas. E essas lacunas são exatamente o lugar de melhoria profissional, de remuneração, de construção de riqueza, de abundância, porque se a gente parar para pensar, as nossas habilidades, competências, formações, expertises nada mais são do que uma forma de resolver os problemas do mundo. O mundo tem diversos problemas. Tem problemas de educação, tem problemas de estratégia profissional, tem problemas de sanidade mental, tem problemas de construção, tem problemas de eletricidade, tem problemas diversos, de diversas ordens. E o que nós sabemos, temos, as nossas habilidades, o nosso conhecimento, a nossa experiência, são essas ferramentas que a gente usa para resolver os problemas. Então, você vê oportunidade quando você entende que você que você é a chave para a solução. E que ser a chave para a solução é com o que você já tem, ou com aquilo que você pode aperfeiçoar, ou com aquilo que você precisa desenvolver. E eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Tem um vídeo aqui em que eu falo sobre os segredos profissionais das pessoas que têm sucesso. Então você já clica nesse vídeo aqui e vai ver, porque eu acredito que vai te ajudar e vai valer muito a pena.